Então, pessoal, continuando, teremos então para o menino A uma velocidade vetorial de 6 metros por segundo, ok? Porque nós temos a velocidade vetorial do menino de 3 metros por segundo no sentido da esquerda para a direita, e a velocidade do trem em relação aos trilhos com os mesmos 3 metros por segundo e o mesmo sentido. Então, pela operação dos vetores, nós iremos somar essas velocidades. Já para o menino B, nós teremos uma velocidade vetorial em sentido oposto ao do menino A. Se o menino A estava correndo da esquerda para a direita, o menino B vai estar correndo da direita para a esquerda, ou seja, em sentido oposto ao menino A. E também vai estar em sentido oposto ao vetor velocidade do trem em relação aos trilhos. Então, se o menino B está da direita para a esquerda com 3 metros por segundo, o trem com o seu vetor de 3 metros por segundo está da esquerda para a direita, ou seja, em sentidos opostos. Percebam aqui, ó, menino para um lado, trem para o outro. Então, quando eu tenho dois vetores na mesma direção em sentidos opostos, o vetor soma entre eles será nulo, ou seja, irei diminuir o valor entre eles, tá? Como nós temos dois valores de velocidade iguais, ficaria 3 menos 3 igual a 0, tá? Tudo bem? Então vamos partir para o próximo exercício, que é o exercício 7 da página 296, tá? Então nós temos a seguinte situação: tem um barco do Corpo de Bombeiros que está descendo um rio no mesmo sentido da correnteza, ou seja, o barco com o seu motor ligado, tá? Aproveitando assim, né, a velocidade da correnteza, ele consegue percorrer um determinado percurso em 2 horas, tá? Isso ele descendo o rio, ou seja, no mesmo sentido da correnteza. Já no sentido inverso, ou seja, subindo o rio, navegando contra a correnteza, esse mesmo barco com o motor ligado, ele faz o mesmo percurso em 4 horas, tá? Aí o enunciado pergunta: se o barco estiver com o motor desligado, qual seria o tempo para realizar esse percurso, percorrer esse percurso, tá? Essa distância. Então nós teríamos que calcular esse tempo. Para isso a gente teria que multiplicar o tempo entre eles, ou seja, o barco para descer o rio sem o motor, apenas com a correnteza, seria 2, que é o tempo com o motor ligado, e vezes 4, que é o tempo com o motor desligado. Teremos então como resposta 8 horas. Seria o tempo necessário para o barco com o motor desligado, apenas com a correnteza do rio, descendo o rio, iria levar para percorrer essa distância, ok? Então, continuando, agora nós iremos fazer uma pequena revisão dos conteúdos para a nossa futura avaliação bimestral, tá? Lembrando que essa revisão é apenas um apoio, um suporte para vocês serem bem sucedidos na prova, tá? Na avaliação de vocês. Não usem apenas esse material aqui como única fonte de estudo. Revisem os exercícios, revejam o material didático de vocês, utilizem tudo que tiver disponível para vocês conseguirem alcançar uma boa nota. Tudo bem? Então, primeiro nós iremos rever os movimentos verticais no vácuo.
que está contido no módulo 4. E o primeiro deles é a queda livre, tá? Queda livre, nós temos um corpo com uma velocidade inicial igual a zero, que será abandonado, ou seja, será solto a uma determinada altura h, tá? Esse corpo irá descer, né, devido à ação da força da gravidade, com uma determinada aceleração. Essa aceleração será a aceleração da gravidade, ok? E para isso nós podemos determinar alguns valores, tá? Como por exemplo a velocidade final que ele vai alcançar o solo, tá? Vai ser calculado através dessa expressão aqui, ó, gravidade vezes o tempo, tá? Então, para nós calcularmos a queda livre de corpos no vácuo, nós precisamos apenas saber da gravidade e o tempo que ele vai levar para alcançar o solo. Assim saberemos qual a velocidade que ele vai alcançar esse solo. Ah, mas não tem que levar em consideração a massa, não tem que levar em consideração o formato. Não. No vácuo, onde estão desprezadas todas as forças dissipativas, nós iremos calcular a queda livre através dessas três expressões aqui, ó. Tá bom? A próxima expressão será da altura, a altura que o corpo cai, o corpo é abandonado, tá? Então temos aí a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Com esses valores nós conseguimos achar o valor da altura, assim como através da equação de Torricelli para a queda livre, tá? Que é a velocidade final ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Isso resume a parte de queda livre. Agora nós iremos ver o lançamento vertical para cima, que se diferencia da queda livre justamente pela velocidade inicial ser diferente de zero, tá? Justamente para o corpo poder iniciar esse movimento para cima, tá? Ele vai subindo após receber essa velocidade diferente de zero, vai alcançar uma altura máxima chamada de h. Quando ele alcançar essa altura máxima, a velocidade final dele será igual a zero, justamente para que ele inicie o seu processo de queda. Ele vai subindo, subiu, chegou até aqui na altura máxima, ele vai retornar para baixo, que a força de atração da gravidade vai trazê-lo de volta ao solo, tá bom? E as equações que nós iremos utilizar no lançamento vertical para cima são as seguintes: tempo de subida vai ser igual a velocidade inicial dividido pela gravidade, ou seja, esse tempo necessário para que seja percorrida essa altura aqui, ó, vai ser calculado através da divisão entre a velocidade inicial e a gravidade. Já a altura máxima, ela vai ser calculada através da velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade multiplicado por 2. E a altura também pode ser encontrada através da velocidade inicial vezes o tempo vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Agora nós iremos revisar o módulo 5. São vetores e cinemática vetorial. Primeiro nós iremos relembrar as operações com vetores. A primeira delas é a regra do polígono, tá? Então nós temos dois vetores, vou chamar de vetor A e o vetor B.
caso, nós necessitamos de realizar uma operação com esses dois vetores, basta unirmos o início e o fim entre eles e interligar suas extremidades. Teremos assim o vetor soma, tá? O vetor soma será a soma entre dois vetores ou mais vetores entre si, tá bom? Lembrando que o vetor nada mais é do que a representação de uma grandeza vetorial, ok? E quando nós tivermos vetores inclinados, diferentes direções, diferentes sentidos, para conseguirmos somá-los, teremos que fazer a decomposição desses vetores, tá? E de que forma nós teríamos que fazer isso? Através da decomposição no plano cartesiano, ou seja, num eixo ortogonal x em relação a y, tá? Dois eixos ortogonais que são perpendiculares entre si, tá? E esses dois eixos irão receber as componentes desse vetor, que está representado aqui por essa seta vermelha inclinada. E essa seta, esse vetor, ele terá um ângulo de inclinação em relação ao eixo x, tá? Esse ângulo de inclinação irá influenciar nos valores das componentes desse vetor v em relação aos eixos x e y, tá? De que forma? Para calcularmos esses dois vetores, Vx e Vy, nós iremos utilizar a regrinha do seno e cosseno, tá? Então, a regrinha do seno e do cosseno nos triângulos retângulos nada mais é do que a relação entre os catetos e a hipotenusa, tá? Para o cosseno de um ângulo, teremos que calcular através do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nessa nossa representação aqui, ó, o cateto adjacente seria equivalente ao Vx, tá? E a hipotenusa seria equivalente ao vetor V. Fazendo as devidas substituições, teremos então que o valor de Vx na decomposição do vetor V seria igual ao vetor V vezes o cosseno do ângulo. Já para calcularmos o seno do ângulo, nós utilizamos o cateto oposto, que nesse caso está representado por Vy. E a hipotenusa continua sendo representada por V. Faremos as mesmas operações, teremos então Vy igual a V vezes o seno do ângulo, ok? Então veremos agora a parte de cinemática vetorial, tá? Primeiro é o conceito do vetor de deslocamento, que seria a união entre dois pontos de uma trajetória qualquer por um segmento de reta orientado do ponto de saída para o ponto de chegada, tá? Então, se nós tivermos uma trajetória sinuosa, né, cheia de curvas, e quisermos saber o deslocamento entre dois pontos dessa trajetória, é só ligarmos o ponto de saída ao ponto de chegada com uma reta, ok? Consequência disso, o vetor de deslocamento será menor do que o deslocamento escalar. Já a velocidade vetorial média vai ser medida entre a razão do deslocamento vetorial e o tempo, semelhante à velocidade escalar, tá? Diferença aí em relação aos valores será pelo deslocamento vetorial. Prosseguindo,
teremos a aceleração vetorial média. Também será a razão entre a variação da velocidade, só que nesse caso variação da velocidade vetorial dividido pelo tempo. Tá? Porém, nós temos uma aceleração vetorial, que ocorre quando nós temos uma mudança de direção e sentido de um determinado móvel. Tá? Essa aceleração vetorial, ela divide-se em duas componentes: a aceleração tangencial, que é a que muda o módulo da velocidade, e a aceleração centrípeta, que muda a direção e sentido da velocidade. E a aceleração vetorial, ela vai ser medida através da seguinte equação: vai ser a aceleração vetorial igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Prosseguindo aí, pessoal, teremos agora a parte de velocidade relativa e composição de movimentos. Tá? Precisamos saber, na parte de composição de movimentos, alguns casos especiais. O primeiro deles é a pessoa caminhando na chuva. Tá? Para sabermos a velocidade relativa nesse caso, teremos que utilizar essas duas expressõezinhas aqui, ó. Velocidade relativa vai ser igual à velocidade da chuva menos a velocidade da pessoa, ou a velocidade relativa será igual à velocidade da chuva mais o inverso da velocidade da pessoa. Por que isso? Porque a pessoa, quando está caminhando na chuva, ela vai sofrer, vamos dizer assim, o contato da chuva contra o seu corpo. Ou seja, a pessoa está no sentido, a chuva está no sentido oposto, tá? Por isso teremos a velocidade relativa calculada dessa forma numa situação como essa. Temos agora mais dois casos. Um é o barco descendo o rio. Será calculado através dessas duas expressões aqui. Velocidade do barco, que é a velocidade relativa do barco, vai ser igual à velocidade própria do barco, ou seja, o quanto que o motor fornece de velocidade para o barco, menos a velocidade da correnteza, né? Para sabermos a velocidade relativa de um barco descendo o rio. Faremos dessa forma. Já a velocidade do barco descendo o rio, apoiado, vamos dizer assim, com o benefício da correnteza, seria através dessa expressão aqui, ó. Ou seja, essa velocidade relativa do barco mais a velocidade da correnteza seria equivalente à velocidade do barco. Expressão parecida com um barco subindo o rio. Só que nesse caso teremos essa soma, só que é uma soma vetorial, tá? Ok, pessoal? Então, próxima aula nós faremos mais alguns exercícios relacionados à revisão dos nossos conteúdos para a futura avaliação bimestral de vocês, tá? Peço que revisem esses conteúdos, não deixem para a última hora, tá? Não relaxem em relação à condição de estarem estudando em casa, tá bom? E espero que vocês continuem bem estudando para que a gente possa se reencontrar em breve. Falou? Um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau.